Vamos nos colocar de pé, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que esse é o melhor lugar onde poderíamos estar essa noite, Pai. Em nossos corações, Pai, há uma nota de gratidão, Pai, por tudo aquilo que você tem feito para com as nossas vidas, Pai, por todas as bênçãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aprendendo a cantar, é que o Senhor restaurou minha sorte. Estou como alguém que sonha, estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, e agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, e agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Vivendo sonhos de Deus, tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes
Aleluia. Boa noite, queridos. Graças e paz. Amém. Ao som desse louvor maravilhoso, querido, vamos adorar o Senhor nesse lugar. Você que já está conectado, entra numa dimensão mais profunda nele. Você que ainda não conseguiu se desconectar do natural, querido, é noite de você falar com seu Pai, é noite de você receber respostas, é noite de você mergulhar na presença do Espírito, é noite de você crescer e avançar, é noite de consagração a Ele, é noite de falarmos com Ele, dizermos o quanto nós o amamos. É a noite, querido. Levanta o teu louvor, levanta a tua adoração onde você está, não porque alguém está pedindo, mas porque você o ama. A adoração não precisa ser pedida, não precisa ser solicitada, ou é uma questão de gratidão. Se você é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele te fez, as suas mãos levantam automaticamente, espontaneamente. Oh, a sua boca se abre, o seu coração se enche de alegria. Isso faz transbordar o seu ser. Oh, é noite de você entoar canções a Ele. É noite de você dizer para Ele o quanto você é grato, o quanto você é feliz. Oh, é noite do sobrenatural. Oh, fica livre nessa noite. Você não está aqui para mais um culto. Você não está aqui para cumprir uma tabela de quinta-feira. Você está aqui porque você deseja o sobrenatural. Você está aqui porque você quer mais. Você está aqui porque você não se conforma com pouco. Você está aqui porque você quer romper. Você quer transformação. Você quer avançar. Ou você quer uma presença em manifestação, a presença dEle. Você quer ver a glória dEle sendo derramada. Oh, por isso que você está aqui hoje à noite. E eu te empolgo, eu te encorajo, querido, a você deixar o natural e avançar, a mergulhar nessa onda do Espírito que está aqui hoje à noite. Oh, aleluia, será uma noite poderosa, preciosa. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia, eu queria que você sentasse um pouco. Aleluia, vamos embasar um pouco aqui o nosso momento. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com o louvor, se puder sentar. Amém. Deus é bom. Queridos, eu quero mencionar a oração, a comunhão, a conexão com o Senhor. Nos últimos cultos nós temos ministrado sobre a questão de estar conectado, amém? Estar conectado com o céu. Isso pode ser por meio da oração, da adoração, pode ser por meio de um momento de entrega, mas nós precisamos estar conectados com o céu, amém? E nós vamos continuar ainda nessa quinta-feira, amém? Falando sobre isso, não somente sobre a importância da oração, como também da necessidade, amém, que ela tem para nós. Oração eu poderia dizer que não é somente uma necessidade, oração é questão de sobrevivência. Diga comigo, oração é uma questão de sobrevivência. Aleluia. Queridos, por mais que a gente esteja conectado com a palavra, por mais que a gente esteja com a palavra na nossa boca confessando, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos encoraja a termos uma vida de oração. Jesus era o Filho de Deus, amém? Sem pecado, perfeito, era Deus e se fez homem, não deixou de ser Deus, mas agora não está habitando em um corpo de homem, e mesmo assim, ele precisou ter uma vida de oração. Então, se Jesus precisou ter uma vida de oração constante, profunda, ter uma vida com resultados nessa área, eu acredito que por ele ser o nosso modelo, nós também precisamos. Sabe que tem muitos crentes desencorajados, muitos crentes cansados, muitos crentes sem muito vigor, até conhecem a palavra, até sabem que Deus pode operar, mas estão cansados. Por quê? Porque falta tempo de oração, não tem uma vida consagrada ao Senhor em oração, e parece que isso é um jargão, é algo que a gente não, querido, é bíblico.
Eu vou te mostrar rapidamente, não tem como a gente ler o texto todo. Eu não sei se você já leu Juízes, capítulo 15, onde Sansão ele foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel, o povo de Judá, dos filisteus. Naquela época, os filisteus dominavam sobre o povo de Deus. E Deus levanta Sansão. E de repente, os filisteus invadem o território do povo de Deus e tenta levar Sansão preso, tenta levar Sansão aprisionado. E o povo até tenta dizer: Sansão, rapaz, se entrega, vá, para não ter confusão. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós. Vamos fazer tudo isso de forma pacífica. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão, com a queixada de um jumento, interessante, ele matou 1000 homens. Não sei se você lembra dessa passagem. Com a queixada de um jumento, que ainda estava fresca, ou seja, não estava totalmente decomposta, não estava totalmente, enfim, ele pegou e matou 1000 homens. Só que depois que Sansão matou esses 1000 homens, ele ficou cansado. Diga comigo, ele ficou cansado. Ele não somente ficou cansado, ele ficou exausto. E ele ficou com muita sede, ele ficou totalmente vencido por aquela luta. Já imaginou uma pessoa com um instrumento, uma arma, como você queira falar, derrotar 1000 homens sozinho? Dá para ficar cansado mesmo. Dá para ficar exausto a ponto de morrer de tanto cansaço. E ele ficou com muita sede. E ele menciona algo dizendo: eu estou com muita sede, eu estou a ponto de morrer. A gente costuma dizer no dia a dia, né? Estou morrendo de fome. Quando a gente não está, a gente está só com fome. O pastor Bud diz: você é mentiroso, irmão. Você não está morrendo de fome, você está só com fome. A gente: estou morrendo de sede. Estou morrendo com uma dor aqui nas costas. É só mentira, a gente não está. A gente está com alguma dor, a gente está com alguma fome ou com sede. Mas nós não estamos morrendo. Agora, no caso de Sansão, ele estava morrendo mesmo. E ele vai e ele clama a quem, gente? Ele clama ao Senhor. Como nós estamos num contexto de oração, ele ora ao Senhor e pede algo. E a Bíblia diz que a água brota de uma rocha. E lá é chamada de fonte. A partir daquele momento que a água brota da rocha, lá nasce uma fonte. Sabe que tem coisas, queridos, que só vão manifestar em nossas vidas vindas da fonte? Sabe que mesmo a gente tendo o Espírito Santo, mesmo a gente tendo a palavra, mesmo a gente tendo feito o rema, escola de ministro, mesmo a gente sendo um pouco experimentado na palavra, no dia a dia, a gente precisa viver uma vida de oração para quê? Para amenizar o impacto desse mundo. Sabe que a gente vai para o trabalho, a gente é impactado lá e a gente volta cansado, exausto. Sabe que a gente vai visitar uma pessoa, a gente volta em tempo de morrer com tanto peso. Então, o que é que vai aliviar? O que é que vai recarregar a nossa bateria? Diga assim: ir até a fonte. Sansão, querido, quando viu que ia morrer de sede, ele disse: eu sei onde tem uma fonte. Mas sabe que a gente não precisa deixar esvaziar tudo, secar tudo para a gente poder ir até a fonte. A Bíblia diz em João 7:38: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ou como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Deus quer que a gente flua com os rios que tem dentro de nós. Deus não quer que a gente fique seco, a ponto de morrer e depois ir até Ele orar. Deus não quer nem que chegue a esse ponto. Mas sabe que tem muitos de nós que estamos deixando chegar até esse ponto? Você está aqui ainda? Então, praticamente, muitos crentes vivem uma vida apagando fogo. Deixa eu apagar o fogo aqui na área financeira. Estou precisando, estou necessitado. Meu Deus, como eu estou endividado. Vou orar. Aí quando apaga o fogo, a coisa fica boa. Aí estoura eita, deixa eu orar aqui um pouquinho. A pessoa relaxou porque está tudo bem. Aí estourou, ele vai apagar o fogo. Vive apagando fogo. Apaga o fogo nas finanças, no casamento, apaga no ministério. Vive a vida apagando fogo. Quando vê que vai morrer, aí ora um pouquinho para... Não tem aquelas pessoas que estão morrendo afogadas, que botam o pescoço lá de fora para tomar um fôlego? É a vida de muitos crentes, infelizmente. Quando pensa que vai morrer, deixa eu orar um pouquinho para ver se não morre. Foi isso que Sansão fez, porque ele não tinha outra opção. De fato, ele ficou cansado porque ele lutou. Você está aqui?
Agora vamos ver o que é que Paulo diz. Abre comigo, 1 Timóteo capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre a importância da oração. A oração, queridos, é uma questão de sobrevivência. Diga comigo, oração é uma questão de sobrevivência. Olha só o que é que Paulo fala aqui. Paulo coloca a oração como uma das coisas mais importantes que o crente precisa fazer na terra. Nós somos da fé, somos da oração, somos da palavra, somos da prosperidade, mas nós precisamos ser também da oração. Amém? Até porque se a gente não for da oração, vai chegar muitos momentos da nossa vida que a gente não vai aguentar a pressão. Sabe que Deus nos chamou para Ele? Sabe que Deus não está interessado, querido, em algumas coisas que nós estamos tentando dar para Ele? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha só o que é que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, é antes do café, é antes do almoço, é antes de orar por mim, é antes de orar pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pela igreja, pelo ministério. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, Paulo está dizendo. Sabe que a gente viola esse princípio bem aqui? Quando eu digo nós, não só um, nem dois, nem três crentes. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Quem são essas todas as pessoas? Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então agora nós vamos ver aqui um pouquinho. Deus quer que a gente ore por todos, principalmente pelas autoridades em primeiro lugar, porque se as autoridades forem bem, a cidade vai bem. Se as autoridades não forem bem, a igreja também não vai bem, a cidade também não vai bem. Se as autoridades não forem bem, quer viver dias tranquilos e pacíficos na sua cidade? Ore. O que é que Deus falou para Jeremias capítulo 29, versículo 7? Orem pela paz da cidade, orem pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade da cidade é a prosperidade de quem, gente? De vocês, nossa, da igreja. Amém? Aleluia. Você está aqui ainda, querido? Então existe uma grande importância de a gente orar pelas autoridades. Primeira coisa que a gente deve fazer na vida é orar pelas autoridades. Independente se a gente votou, não, eu votei no candidato, perdeu. Sim, perdeu, pois já era, só daqui a 4 anos. Quem está no poder é o que você não votou, a Bíblia diz para você orar por ele. Amém? Isso é a Bíblia. Agora vamos para outro texto, 2 Tessalonicenses capítulo 3, vai comigo. Olha só o que é que diz. Então a gente quer ter rompimento na cidade, a gente quer trabalhos surgindo na cidade, oportunidades de emprego, a gente quer indústrias na cidade, a gente quer mineradoras na cidade, a gente quer empreendedores na cidade, a gente quer uma igreja grande na cidade, a gente quer muitas coisas grandes na cidade. A gente quer a gente quer construir algo na cidade para os nossos filhos, netos, bisnetos, mas a igreja precisa ter uma pegada mais firme para isso. Então Paulo está dizendo, quer ver uma cidade prosperando, ore por ela. Agora o que é que Paulo diz aqui, ó? 1 Tessalonicenses, vai comigo, capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 3, versículo 1, deixa eu ver se é isso mesmo. Segundo Tessalonicenses, perdão. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Então nós estamos falando sobre a oração como um meio de sobrevivência. Sobrevivência pessoal ou individual e sobrevivência coletiva. Amém? Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 diz: concluindo, irmãos, Paulo estava falando para uma igreja, orai por nós. Paulo está pedindo oração. Gente, se até Paulo precisava de oração, o seu pastor também precisa. O líder do diaconato também precisa. Você ora pelo seu pastor?
Amém? Você ora pelo seu líder, você ora pelo prefeito ou pela prefeita dessa cidade, você ora constantemente. Esse é o mandamento, essa é a instrução, melhor, não um mandamento, mas uma instrução. Aí ele diz mais: orai por nós para que a palavra do Senhor, presta atenção, querido, nós como igreja precisamos fazer coisas ainda maiores. Ore para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como acontece entre vós. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ei, gente, a cidade não está sendo pregada, a palavra não está sendo pregada rapidamente na cidade, porque as pessoas não estão orando. Aí Paulo está dizendo: vocês precisam orar para que a palavra seja pregada, aceita, honrada rapidamente. Você está entendendo o que é que a oração faz? A oração é para a gente guardar a vida das autoridades, para que elas administrem bem, para que tragam o melhor para a cidade e a gente tenha paz e a gente tenha tranquilidade. Para que a gente prospere por conta da prosperidade da cidade. Porque ninguém vai prosperar num lugar onde não tem prosperidade, se você viola os princípios. Amém? Agora, Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando o seguinte: é preciso oração da igreja para que a palavra seja divulgada rapidamente, recebida com a devida honra. Então isso me mostra que se eu não orar, eu vou pregar, mas as pessoas não vão ouvir, e se vão ouvir, não vão honrar. Entende que não é só pregar, tem que a oração chegar primeiro. Você entendeu a importância da igreja? Você entendeu a importância da oração, querido? Então isso mostra que nós não estamos maiores nessa cidade por falta de oração. Você está aqui ainda? Diga assim: essa responsabilidade é minha. Se você é membro dessa igreja, se você faz parte dessa igreja, Deus te chamou para mudar essa realidade. Deus te chamou para orar pelas autoridades. Deus te chamou para orar pela prosperidade dessa cidade. Deus te chamou não para falar mal dessa cidade, não para falar mal de administrador nenhum. Deus te chamou para orar por essa cidade e fazer com que ela prospere. Se você é dessa igreja, Deus te chamou para você orar por aqueles que estão envolvidos na obra de forma intensa, para que a palavra seja pregada, para que a palavra seja recebida, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam libertas rapidamente. Amém? Aleluia. Por isso que tem ministérios, querido, que começam uma obra em uma cidade e não vai 2 anos, 3, 4 anos, eles têm 5 mil membros na igreja. Porque antes deles chegarem com os pés, eles chegaram com oração. Aí as pessoas perguntam: por que nossa igreja não cresce? Porque você não ora. Não é o pastor que faz a igreja crescer somente, não. É verdade que tem que ter uma liderança, tem que ter uma visão, tem que ter uma pegada forte do pastor, tem que ter um caráter, tudo isso aí faz parte do pacote. Mas a aceleração e o rompimento vem da membresia. Oração, consagração, confissão, uma pegada de fé. Você está aqui ainda? Até porque ovelha gera ovelha. E você é ovelha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é ovelha. Você precisa gerar outras ovelhas. Só para provar isso, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus aparece para os discípulos e diz: eu já estou ressurreto, mas eu estou descendo, eu estou no meio de vocês e estou dando autoridade. Eu recebi toda a autoridade do Pai, mas estou passando para vocês, para que vocês vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a eles a guardar todas as coisas que eu ensinei, porque assim eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí Romanos 10, 13, o que é que diz? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A fé só vem pelo ouvir, e o ouvir, alguém falando da palavra. Amém? Então quando a palavra chegar em um lugar, a oração precisa ter chegado antes. Amém? Aleluia. Então Paulo está falando sobre isso. Amém? Deus é bom. Então nós vimos aí um ponto forte para que o evangelho cresça na cidade, é orar pelas autoridades. Segundo, orar por aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, para que a palavra seja aceita rapidamente. Outro ponto interessante, vai comigo para Efésios capítulo 6. Aleluia.
versículo 19. Enquanto você abre Efésios 6:19, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus nos chamou para nos amar e não para nos usar no seu trabalho. Sabe que Deus não te chamou para usar você no trabalho dele? Deus te chamou para amar você, para você amar ele. Quando você ama a Deus, você faz tudo por ele. O trabalho não é a primazia é amar o Senhor. Isso já vem desde os mandamentos: amarás o Senhor sobre todas as coisas. A primeira coisa que Jesus fez quando chamou os 12 discípulos foi: eu chamei vocês não para ir primeiro, eu chamei vocês para virem primeiro. Amém? Está lá em Marcos 3:13. Jesus sobe ao monte, depois ele tem inspiração para chamar os 12, e ele diz: eu escolhi do jeito que eu quis, e chamei vocês para estarem comigo, e depois eu vou enviar vocês. Sabe que tem muita gente se quebrando na emenda, como diz um bom nordestino. Sabe por quê? Porque quer ir antes de orar, quer montar uma empresa antes de orar, quer se casar antes de orar, quer viajar antes de orar, quer entrar no chamado sem orar, sem se consagrar, quer pegar um emprego sem orar primeiro, só porque Deus não se move pela necessidade. Diga comigo: Deus não se move por necessidade. Deus se move onde Ele é conhecido e onde Ele é convidado para agir. Deus só se move, querido, onde a vontade dEle é conhecida. Amém? Queridos, interessante que tem muita gente que quer ir para o céu. Eu falo isso em todas as igrejas. Como é que quer morar com alguém para toda a eternidade se não quer passar 5 minutos com ele? Até onde eu sei, eu sou crente para morar no céu. Mas como é que eu vou morar com alguém que eu passo dias e dias e não tiro 5 minutos para ele? Se eu não gosto de ficar 1 hora com Deus, como é que eu vou passar a eternidade com Ele, que nem hora não tem? Tem coisas que vêm como contradição para a mente da gente. Ou, Senhor, venha logo com arrebatamento. Muitos ministérios só pensam em arrebatamento. Arrebatamento é de Deus, mas nós só podemos pensar no arrebatamento. Mas não tira tempo para gastar, para investir com o Senhor. Deus não está buscando, querido, nosso desempenho. Deus não busca em primeiro lugar o que eu faço para Ele, quantas coisas eu posso fazer para Ele. Sabe o que é que Deus está buscando? Seu coração. Deus não está buscando seu muito serviço, Deus está buscando seu coração. João 4 diz o seguinte: Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se está buscando quem adora em espírito e em verdade, é porque tem gente que adora na carne e ainda mentindo. É ou não é, gente? Se ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque tem gente que adora na carne e ainda mentindo. É só fazer o inverso da Bíblia, ou o inverso da frase. Você está aqui ainda, querido? Oração tem que ser, querido, como aquela comida gostosa que quando você sente o cheiro, logo você começa a rir. Oração tem que ser de livre e espontânea vontade. Oração não é porque alguém está orando que eu vou orar. Oração não é porque eu estou morrendo, eu preciso de um socorro, eu preciso orar para ver se não morre. Não podemos fazer isso. Oração tem que ser uma prática, querido, diária, espontânea. Tem que ser algo leve, tem que ser algo, querido, orar é como respirar. Oração está para o crente, assim como a respiração está para o seu corpo. Dá para viver muito tempo sem respirar? Pois eu quero dizer para você que ninguém consegue viver muito tempo sem orar. Se pegar um ministério e subir sem orar, vai despencar igual uma manga verde, uma manga madura. Se assumir cargos de autoridade sem orar, vai despencar de cima igual um caju maduro. Se assumir liderança sobre pessoas sem orar, sem ter uma vida de oração, não dura muito tempo. Você entende por que Deus não dá muitas coisas grandes a quem não ora? Porque Ele mata o filho, Deus não é assassino. Você está entendendo que era para a gente estar aqui, muitas das vezes a gente ainda está aqui porque não ora. Mas Deus está levantando, querido, Deus está despertando o seu povo pelo mundo todo. Há 10 anos atrás, tínhamos confirmados grupos poderosos sobre a terra, 400 grupos de oração.
Hoje nós temos aproximadamente 15 mil grupos de oração. Olha só o crescimento que teve, de 400 para 15 mil. Então Deus está despertando o seu povo para orar. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte desses que estão crescendo. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte daqueles que estão chamando a vinda de Jesus. Tem muitos lugares do mundo que as pessoas estão orando 24 horas, há muitos anos, ininterruptamente, ou seja, sem parar um minuto. Você está aqui ainda? Queremos coisas grandes, mas precisamos nos dispor a esse tempo de oração com o Senhor. Sabe que Deus pode mudar leis para beneficiar um parente seu? Ele pode como é que chama, rapaz? Não é mudar, não é nem mudar. É tipo uma emenda numa lei para abençoar um filho, para abençoar um parente de um crente. E pode até mudar as leis, como mudou lá em Daniel, lá na Babilônia. Pode sim. Deus pode fazer muitas coisas, querido. Mas nós precisamos ter essa pegada, amém? Aleluia. Sabe que muitos dizem que a maior desculpa nossa é a falta de tempo. A gente diz, não tenho tempo. E a gente se cansa. Mas sabe que Davi era um homem, era um rei. Diga comigo, Davi era um rei. Às vezes a gente pega 2 turnos, a gente que é professor pega 2 turnos, falta não dar conta com tanto serviço, né? 2 turninhos velho de nada. Se compara a quem era rei de uma nação grande, que tinha problemas para solucionar, tinha decisões importantes a serem tomadas, tinha o suprimento para o povo, tinha a proteção para dar para o povo, tinha resposta, tinha que dar resposta para tudo, porque o rei era aquele que mantinha o povo. Você está aqui ainda? Mas Davi sobrava não, Davi tirava um tempo para orar. Você acha que você é mais ocupado que Davi? Nunca, nem sonho. Eu não sou mais ocupado do que Davi. Você também não é não. E Davi investiu um tempo para o Senhor. Você está aqui ainda? Aleluia, aleluia. Eu sei que não é uma ministração que tem muitas glórias, né? Como dizem os irmãos dos glórias, né? Mas é a oração, querido, que rompe. É a oração que tira você do lugar. É a oração que mostra resultado na tua vida. É a oração que sacode você e diz, ou você é crente ou você é uma pessoa natural. Você está aqui ainda, querido? Aleluia. Nós estamos esperando algo sobrenatural da conferência profética, não estamos? Mas nós não vamos receber coisas sobrenaturais se a gente está natural. Você só recebe o que você gera. Porque Deus não se manifesta onde há necessidade, Ele se manifesta onde Ele é desejado, onde há expectativas. Você está aqui ainda? Queridos, a oração é tão poderosa que Paulo estava com uma direção para ir para uma certa cidade, e os macedônios estavam com as mãos levantadas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com Paulo, e Paulo diz, eu vou agora para Macedônia. Sabe que aqueles irmãos da Macedônia mudou o destino da viagem de Paulo? Deus disse, para onde você vai, Paulo, é importante, mas para os macedônios é mais importante, porque eles chamaram você lá, eles me convidaram para estar lá, eles geraram sua ida lá, mais do que essa cidade, eles estão não somente precisando, eles estão convocando, através da oração, a minha presença, eles estão chamando a sua presença lá. Você está aqui ainda? Sabe que você pode chamar o que você quiser, querido, através da oração? Sabe que você pode chamar a manifestar em você tudo aquilo que você quiser através da oração. E eu vou finalizar, querido, o louvor pode ficar posto. Eu vou finalizar o seguinte: quando nós priorizamos o reino de Deus, com certeza todas as coisas que precisamos serão acrescentadas. Interessante que Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Façam o quê? Orem. Busca o reino de Deus. Paulo em Filipenses 4, 5 e 6, Paulo diz, não andem ansiosos por nada, mas antes de vocês ficarem ansiosos, nem fiquem ansiosos, levem o que vocês precisam para o Senhor em oração. Se alegrem e falem com Deus, ou falem com Deus e se alegrem. Está aqui ainda? Fica de pé, querido. Então nós vamos tirar um momento, querido, de adoração ao Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia,
Aleluia. Deus é bom. Oh. Querido, sabe que quando nós oramos, Deus responde. Aleluia. Quando nós oramos, a resposta da parte de Deus. Quando nós oramos, dinheiro se manifesta. Quando nós oramos, a dúvida é cessada. Quando nós oramos, a ansiedade vai embora. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos. Quando nós oramos, o cansaço passa. Lembra de Sansão? Ele só passou o cansaço depois que orou, depois que bebeu água, a resposta veio, depois que ele foi até a fonte. Sabe que tem muitos de nós cansados hoje à noite, que a gente pode sair daqui revigorado através da comunhão. Sabe que você pode voltar mais animado para a sua casa por conta da oração. Queridos, se precisar, chora da presença dele. Não é pecado chorar não, como também se precisar, ria na presença dele. Se precisar levantar as mãos, levanta. Se quiser ficar sentado, fica. Se quiser ficar de joelhos, fica. O que não pode fazer, o que nós não podemos fazer, querido, é ficar assistindo Deus fazer alguma coisa. Smith Wigglesworth, ele diz o seguinte: se o Espírito Santo de Deus não se move, eu movo o Espírito Santo. O que é que ele queria dizer com isso? Ou o que ele estava dizendo com isso? Se o Espírito Santo de Deus não estivesse se movendo, eu convido ele para se mover. Você está aqui ainda, querido? Muitos de nós estamos esperando o mover de Deus, mas sabe que muitos de nós temos que proporcionar, manifestar esse mover de Deus. Sabe que muitos de nós estão esperando assim, ó, rapaz, quem é que vai prosperar para me abençoar, Cícera? Oh, mas eu queria que Cícera enriquece, ficasse milionária para me dar um carro. Não seria mais ousado dizer assim: Luciana, eu estou prosperando, eu vou ficar milionário e vou abençoar a sua vida? Não seria melhor você dizer assim: pai, me torna um milionário, pai, me torna uma pessoa mais ousada no espírito, pai, me dá mais habilidade para falar, pai, me dá mais habilidade para isso. Paulo, quero o versículo que a gente ia ler em Efésios, que é o que eu vou ler agora. Amém? Enquanto o louvor se prepara aqui, que já está posto, Efésios capítulo 6, olha só o que é que Paulo diz. Efésios capítulo 6, versículo 19. Aleluia. Paulo diz assim, ó: orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido, presta atenção, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Sabe que Deus quer ousadia de você hoje à noite? Paulo está dizendo: a oração é para me tornar ousado. Vocês precisam, igreja, orar por mim, para que eu seja ousado. Vocês precisam orar por mim, para quando eu abrir minha boca, poder sair dela. Você está aqui ainda, querido? Aleluia. Então Paulo está dizendo: orem por mim, porque eu não quero falar palavras de filosofias, ou palavras filosóficas. Eu quero falar inspirado pelo Espírito. Eu quero falar ousado. Eu quero falar e as coisas acontecerem. Eu quero estar transformado e quero transformar pessoas. Então, querido, tira teu momento aí de adoração. O louvor vai adorar, amém? Mas o louvor não vai cantar para nós, amém? O louvor é só para nos inspirar. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Levanta as tuas mãos, queridos. Aleluia, aleluia. Há uma canção, querido. Tem que haver uma canção nos seus lábios. Oh, tem que haver uma canção na sua boca. Tem que haver uma canção no seu coração. Deus, Ele está mais interessado no teu coração. Deus, Ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Onde estão aqueles que adoram ao Senhor? Em espírito e em verdade. Vamos transformar essa cidade pelo poder da palavra, pela nossa confissão de fé, mas também pela oração. Oh, vamos proteger os nossos através da oração. Há uma canção em mim e em você para ser cantada. Viva os sonhos de Deus com toda ousadia. Oh, aleluia.
Aleluia. O Senhor Aleluia. coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito. Gerem coisas no mundo do Espírito, querido, através da oração. Destravem coisas. Você é casa de Deus. Você é casa de oração. Você é casa de oração. Aleluia. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Ou que você possa confiar no Senhor. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. O que você plantou em oração, querido, está se manifestando. O que você plantou em oração, você está recebendo. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Diria que Aleluia. faria tudo. Glória a Deus. Nós vamos finalizar nossa transmissão, amém? Você que está nos assistindo em casa, nós vamos tirar um momento de consagração, amém? E a gente vai estar finalizando, a mídia vai estar finalizando a nossa transmissão. Você que está online, domingo é nosso culto de Santa Ceia, amém? Você pode dizimar, amém? Sempre pela conta da igreja. Você que é dessa igreja, você que sente no coração em dar uma oferta, enfim, ou plantar nessa obra que está alcançando muitas pessoas em todo o território de Alegrete. Você pode fazer, querido, por essa conta que sempre aparece aí nas transmissões dos cultos, amém? Você pode ir pelo Pix, amém? É só colocar o CNPJ da igreja que já vai direto a sua oferta, o seu dízimo. Você que não tem ainda Pix cadastrado, você pode fazer por transferência também, usando a agência e usando a conta, amém? Lembrando, se você tiver Pix, não precisa colocar agência nem conta, bota só o CNPJ da igreja e já vai direto. Caso você não tenha Pix cadastrado, você coloca agência e conta, amém? Deus é bom, querido. A mídia vai deixar a conta da igreja, e nesse momento a gente vai parar a transmissão e a gente vai tirar um tempo de consagração e oração pela nossa conferência, por essa cidade. Mas você pode ficar aí na sua casa também orando, se consagrando, amém? A gente vai tirar aqui uns 20 minutos a meia hora de consagração, de intercessão, aquilo que o Senhor quiser colocar no nosso coração para hoje à noite, amém? Deus é bom.